Tá? E tem uma figurinha nessa aula que ela resume basicamente a aula toda. A figurinha, ela mostra quais são os mecanismos efetivos da imunidade moral. Tá? Então, quais são os mecanismos? Tá? Falhando. Tá falhando? Tá falhando, professor. Agora. Melhorou. Então, o que eu havia falado é que nessa última aula que eu postei, nessa última teórica, tem um slide que ele basicamente resume toda a aula, tá? Porque ele mostra nesse slide quais são os mecanismos efetores da imunidade humoral. Tá? Quais são esses mecanismos? Neutralização. Tá? Primeiro, vamos relembrar um detalhe. Quando eu falo em imunidade humoral, novamente, vocês já sabem disso, só para relembrar, é adaptativa ou inata? Adaptativo. Beleza, adaptativa. E quando eu falo em imunidade humoral, é linfócito T ou linfócito B? Tá falhando. Oi? Quando eu falo Tá falhando muito. Quando eu falo em imunidade humoral, Tá falhando. é linfócito T ou linfócito B? Linfócito B. Linfócito B, né? E quando eu lembro de linfócito B, eu tenho que lembrar que são células que vão se diferenciar em plasmócitos para produzir o quê? Que molécula? Anticorpos, não é isso? Tá? Então, lembra, imunidade humoral, linfócito B, produção de anticorpos. Tá? Então, quais são as funções efetoras desses anticorpos? Então, primeira função, neutralização. Tá? Então, o anticorpo pode neutralizar, ou ele pode neutralizar um vírus, por exemplo, como está lá na aula de vocês. Ele pode neutralizar esse vírus, impedindo que ele entre na célula, ou ele pode neutralizar a função de uma toxina, por exemplo, uma toxina produzida por uma bactéria. Tá? Então, essa é a primeira função efetora aí do anticorpo, neutralização. Tá? Segunda função de um anticorpo, função efetora, opsonização seguida de fagocitose. Lembra, o que é opsonizar? É quando esses anticorpos recobrem a superfície do micro-organismo. Tá falhando, professor. Oi? Agora. Melhorou? Melhorou? Melhorou. Ó, então, deu para escutar qual foi a primeira função? Neutralização. Não é isso? Segunda função, Isso. opsonização seguida de fagocitose. Fagocitose. Tá? Então, opsonizar é quando esses anticorpos recobrem a superfície do micro-organismo. Tá? Quando eles recobrem a superfície do micro-organismo, isso sinaliza para os fagócitos que eles têm que fazer fagocitose. Tá? Quando eu lembro de fagócito, lembra neutrófilo e macrófago. Tá? Terceira função dos anticorpos é o que a gente chama de citotoxicidade celular dependente de anticorpo. Tá? Estão escutando? Uhum. Só tá falhando, professor. Até onde deu para escutar? Dá Na verdade, para tá escutar, mas só falhando. que tá cortando algumas coisas. Deu para Aí escutar não tá da dando pra entender. neutralização? Sim. Deu para escutar Essa da... é que questão, professor? Vai para a Que sétima. questão é essa que o senhor está falando? É a sétima. Só Tá. que eu estou dando uma explicação ainda. Eu não entrei na questão. Eu estou dando tá. uma explicação.
Então, são quatro os mecanismos efetores da imunidade humoral. Neutralização, tá? Opsonização seguida de fagocitose, citotoxicidade celular dependente de anticorpo. O que é a citotoxicidade celular dependente de anticorpo? É quando o anticorpo marca um micro-organismo, por exemplo, ou uma célula cancerosa, né? A NK vem, se liga a esse anticorpo e libera o conteúdo dos seus grânulos, destruindo a célula que está infectada pelo vírus ou a célula cancerosa. Tá? Então, essa é a terceira função efetora da imunidade humoral. E a quarta função efetora da imunidade humoral, qual é? Ativação do sistema complemento. Tá? Ativou o sistema complemento, nós vamos ter algumas consequências, que está lá na aula de vocês. Tá? Então, basicamente, são essas quatro funções efetoras da imunidade humoral. Tá? Ressaltando, quando eu falo em função efetora de um anticorpo, essa função efetora é definida pela região FAB do anticorpo ou pela região FC do anticorpo. Escutaram? Alô? Alguém fala alguma coisa aí? Josiane, Helena, Eu Ana, não sei Leonardo. essa. Estou pesquisando aqui na apostila, peraí. Professor Fábio. Acho que é a Fábio, né? Lembra lá da aula de anticorpos e antígeno, que eu mostrei a estrutura molecular de um anticorpo para vocês? E eu disse que o anticorpo ele é dividido na região FAB e FC, né? A região FAB é hipervariável. É essa região que se liga aos antígenos, né? Já a região FC é a região que define a função efetora do anticorpo, tá? Então, FAB, ligação ao antígeno, FC, função efetora, tá? Então, essas funções efetoras aí dessa aula da imunidade humoral, ela ocorre devido à região FC do anticorpo, tá? Vamos para a questão. Sétima questão, tá? A sétima questão, ela fala sobre ebola, tá? Então, o que que diz aí o texto? Um estudo divulgado esta quinta-feira indica que diferentes tipos de anticorpos humanos cooperam para bloquear etapas distintas de infecções por filovírus, nomeadamente o ebola, tá? O estudo publicado na revista PLOS dá uma nova visão sobre como o sistema imunológico humano se protege contra a infecção por ebola, podendo contribuir para o desenvolvimento de terapias baseadas em anticorpos. A investigação levada a cabo por Philip e outros responsáveis da divisão médica da Universidade do Texas, as terapias baseadas em anticorpos requerem uma melhor compreensão do mecanismo subjacente ao efeito protetor. Embora o sistema imunológico humano possa produzir fortes respostas contra os filovírus, os efeitos em várias etapas da infecção ainda não são claros. O que ele está falando aí, pessoal? O que esse texto aborda? Ele aborda a produção de anticorpos, tá? E a função desses anticorpos no controle da infecção pelo vírus ebola, tá? Estão escutando? Sim. Sim. O que diz o comando da questão?
A matéria descrita acima descreve a busca por melhores respostas contra a infecção pelo vírus Ebola, baseada na utilização de anticorpos, imunidade humoral. Marque a alternativa que não aborda um mecanismo efetor da imunidade humoral. Então, dessas 5 alternativas aí, uma não é um mecanismo efetor da imunidade humoral. Qual vocês marcariam aí? Hein? Alguém arrisca? Dúvida. Dúvida? Ó, neutralização de micro-organismos e toxinas. Isso Sim. isso é uma função efetora de um anticorpo? Sim. Sim, né? Por exemplo, vírus. Isso é muito claro em vírus. Lembra que o vírus ele precisa entrar na célula para multiplicar, né? A célula é a casa do vírus. Tá? Então, o anticorpo, a partir do momento que ele se liga ao vírus, ele neutraliza a entrada dessa partícula viral na célula hospedeira. Tá? Então, a neutralização de micro-organismos é uma função efetora da imunidade humoral. Esses anticorpos também eles podem neutralizar o efeito de toxinas. Tá? Então, algumas toxinas elas são bloqueadas, por exemplo, lá no tétano, tá? Ou no botulismo. Então, as toxinas que causam tétano ou que causam o botulismo, elas podem ser bloqueadas, neutralizadas por anticorpos. Então, neutralização é um mecanismo efetor da imunidade humoral. Deu para entender? Sim. Se vocês estiverem com a aula impressa aí, ficaria até melhor, tá? Essa última que eu mandei por e-mail. Letra B. Estimula a fagocitose através do mecanismo de opsonização. Eu já falei isso aqui hoje. Sim. Isso é um mecanismo efetor da imunidade humoral? É. É, né? Então, essas duas palavras, elas estão atreladas. Quando vocês escutarem a palavra opsonização, no contexto da imunologia, imediatamente pensem logo em fagocitose. Tá? Novamente, opsonizar na imunologia, tratando-se de imunologia, é quando esses anticorpos recobrem a superfície do micro-organismo. Isso é muito comum em bactérias, tá? Então, os anticorpos se ligam à superfície do organismo, tá? Isso vai sinalizar para os nossos fagócitos que ali tem que ocorrer o quê? Fagocitose. Tá? Então, opsonização e fagocitose é um mecanismo da imunidade humoral também. Tá? Uhum. Escutaram? Sim. Sim. Letra C. Medeia a citotoxicidade celular dependente de anticorpo. É um mecanismo da imunidade humoral? É. Também. Tá? Novamente, o que é esse mecanismo? Vai ter uma questão, é a próxima questão. Tá? Então, ó, o que pode acontecer? Um anticorpo se liga a alguma proteína de uma célula cancerosa, por exemplo. Tá? Então, esse anticorpo é específico para uma determinada proteína de uma célula cancerosa. Esse anticorpo se liga, tá, a essa proteína. Quando ele se liga, ele marca essa célula. Tá? Ele está marcando essa célula, ele está dizendo, ó,
olha, essa célula é maligna, essa célula é cancerosa. Tá? A partir do momento que ocorre essa marcação, entra em cena uma célula da imunidade inata chamada de NK. Vocês conhecem a função da NK. Ela destrói tudo, né? Então, a NK vem com o seu receptor, chamado de receptor FC, e se liga à região FC do anticorpo. Aí lembra, o anticorpo está ligado a quem? A célula cancerosa. Tá? Quando esse mecanismo todo de interação molecular acontece, a NK se encarrega de destruir com essa célula maligna. Tá? Isso é que a gente chama de citotoxicidade celular dependente de anticorpo. Ou seja, a célula ela é destruída por um mecanismo citotóxico, tá? Só que essa destruição só é possível porque tem o quê? Um anticorpo marcado. Tá? Deu para entender? Sim. Sim. E a letra D? Responsável pelo mecanismo de Errado. ativação do sistema complemento. Isso é o mecanismo Errado. efetor da humoral? Não. Não. É. Acho que vocês não escutaram. Foi É? o último mecanismo que eu falei. Pegadinha. Tá? Não. É o último mecanismo que eu comentei. Tá? Então, a ativação do sistema complemento também é um mecanismo da imunidade humoral. É um mecanismo efetor da imunidade humoral. Então, vejam aí. A letra A, B, C e a D Verdade. Está aqui na apostila. são os 4 mecanismos efetores da imunidade humoral. Então, nessa questão aí, a alternativa que vocês teriam que marcar é a letra E. O que diz a letra E? Estimula a apresentação de antígenos por meio da associação com o MHC. Isso daí não tem a ver com imunidade humoral. Isso aí é o processo de apresentação de antígeno via MHC. Tá? Deu para entender essa questão aí? Sim. Deu. Então, gravem isso. As 4 primeiras alternativas são os 4 mecanismos efetores da humoral. Tá? Vamos para a 8ª. A 8ª, ela fala sobre um tipo de tratamento para câncer, que está na vanguarda do tratamento para câncer. Tá? Digamos, é o que temos de melhor para tratamento de câncer. Tá? Que são os anticorpos monoclonais. Tá? Vamos para a questão. O medicamento rituximab é a substância ativa do medicamento Mabtera. O Mabtera é um anticorpo monoclonal quimérico. Por que quimérico? Porque ele tem essa mistura. Ele é parte de camundongo e parte de humano. Tá? Mas é um anticorpo monoclonal. Anticorpos monoclonais eles são conhecidos como MAB. Vocês podem ver muito na literatura MAB. Um Mzinho, um Azinho e um Bzinho, MAB. Tá? Então, esse MAB é anticorpo monoclonal, que se liga especificamente ao antígeno transmembrana CD20, que se expressa desde os linfócitos pré-B até os linfócitos B maduros, mas não em células progenitoras, células pro-B, plasmócitos ou em outros tecidos. O que ele falou aí? Ó? Linfócitos pré-B, linfócitos B maduros, células pro-B, plasmócitos. Isso daí são estágios de maturação de um linfócito B. Tá? Então, em alguns desses estágios, o linfócito B expressa na sua membrana
essa molécula chamada de CD20, tá? O anticorpo monoclonal aí do rituximab, ele se liga ao CD20. Ele é específico ao CD20. Escutaram? Sim. Sim. O antígeno, quando ele fala aí o antígeno, é o CD20, tá? O antígeno está presente em mais de 95% de todas as células B dos linfomas não Hodgkin. Olha só, essa parte é importante. O que ele fala? Que isso daí é um tipo de linfoma, chamado de linfoma não Hodgkin, de células B. Então, nesse tipo de linfoma, ele existe, ele é formado, melhor dizendo, ele é composto por linfócitos B. Então, esse linfoma não Hodgkin, ele é composto por células B, por linfócitos B. Tá? E o que ele diz aí? Que nesse linfoma não Hodgkin, mais de 95% das células que formam esse linfoma expressam o CD20. Tá? Após a ligação com o anticorpo, o antígeno CD20 não é introduzido na célula nem liberado da membrana celular para o ambiente. Mabitera liga-se ao antígeno CD20 dos linfócitos B e inicia reações imunológicas que mediarão a lise da célula. Então, olha que, novamente, o que ele diz. O Mabitera, o que é o Mabitera? Que é o medicamento. Ele é composto por um anticorpo monoclonal quimérico, né, camundongo humano, específico para CD20, que é a molécula expressa nos linfócitos B do linfoma não Hodgkin, tá? Qual mecanismo efetor da imunidade humoral baseia-se o medicamento Mabitera? O que vocês acham aí? O que vocês marcariam? Vou deixar com vocês aí. Vocês entenderam o raciocínio da coisa? Estão me escutando? Sim. Vocês entenderam o raciocínio? Qual alternativa vocês marcariam aí? Alguém arrisca? Vamos lá, então. Letra B. Vamos começar pela letra B. Ativação da via das lectinas do sistema complemento. É isso aí? Não. Ó, essa via da lectina, quando vocês visualizarem a aula, vocês vão ver que o sistema complemento ele pode ser ativado de três formas. A via clássica, a via alternativa e a via das lectinas. Então, essa via das lectinas é uma via de ativação do sistema complemento. Eu falei em sistema complemento aí na questão? Não, né? Então, essa alternativa B não é a correta. Letra C.
ativação da fagocitose da célula cancerígena pelo mecanismo de opsonização? Vocês acham que a célula vai ser fagocitada? Ela vai ser opsonizada e depois fagocitada? Não, ela vai ser ligada. Ela vai ser o quê? Ligada, né? Ela se liga, Ligada, né? não é isso? Então vai ocorrer lise da célula, né? Então não pode ser a letra C também, tá? A letra C está falando sobre opsonizar e fagocitose. Letra D, neutralização da molécula CD20, impedindo a migração da célula cancerígena. Não tem nada a ver aí, né? Não tem a ver com esse processo de migração da célula. Tá? Então, só pode ser a letra A. O que fala a letra A? Destruição da célula cancerígena pelo mecanismo de citotoxicidade celular dependente de anticorpo. Tá? O que vai acontecer? Nesse trecho aí, ó, já próximo do final, o que ele fala? Mabitera liga-se ao antígeno CD20 dos linfócitos B e inicia reações imunológicas que mediarão a lise da célula B. Tá? Quando ele fala aqui lise da célula B, qual é a célula que vai causar a lise do linfócito B maligno? Hein? Josiane, Ana, Helena, Leonardo. Repete aí, professor. Não é de novo. aquilo, né? A maligna, é maligna, né? Ó, o que é uma bactéria? Uma bactéria é um anticorpo monoclonal. Reconhece, Ele vai se ligar ao antígeno, que é o CD20. Onde o CD20 é expresso? Nos linfócitos B malignos. Tá? Também. A partir do momento em que o anticorpo se liga ao CD20, ele vai iniciar umas reações imunológicas que mediarão a lise da célula B. Então, vocês estão conseguindo entender? O anticorpo marca a célula maligna. A partir do momento que ele marca a célula maligna, ele vai viabilizar a destruição dessa célula. Quem é que vai destruir essa célula maligna? A célula natural killer. ANK, né? A natural killer. Né? Então, isso daí, esse mecanismo que está descrito aí, é a destruição da célula cancerígena pelo mecanismo de citotoxicidade celular dependente de anticorpo. Então, quando o anticorpo monoclonal se liga ao CD20, ele marcou a célula como sendo a célula maligna, tá? Logo atrás chega a NK com o seu receptor FC e encaixa na região FC do anticorpo, tá? Quando essas interações moleculares ocorrem, isso sinaliza para a NK que ela tem que liberar o seu conteúdo enzimático. Que enzimas são essas? Dentre elas, as granzimas, tá? Que são enzimas que vão levar à apoptose da célula. Então, a célula maligna, ela vai morrer por apoptose, tá? Isso é a letra A. Então, isso corresponde à letra A. Deu para entender? Deu. Então, a oitava questão é a letra A, a alternativa correta.
Nona. A nona questão ela fala sobre soro antitetânico. Tá? Então, o soro antitetânico é um medicamento eficaz contra toxinas secretadas pelo bacilo tetânico. É indicado Qual faz nome tanto... Oi? Fecha a porta. É indicado tanto para a profilaxia quanto para o tratamento de intoxicação por toxinas secretadas pelo bacilo tetânico. A sua indicação depende do tipo e das condições do ferimento, bem como das informações relativas ao uso do próprio soro e do número de doses da vacina contra o tétano recebido anteriormente. Marque a alternativa referente ao mecanismo efetor do soro antitetânico como medicamento contra os danos causados pelas toxinas secretadas pelo Clostridium tetani. Ó, o que ele está dizendo aí? Que o tétano ele ocorre devido à ação de toxina liberada pelo Clostridium tetani. Tá? Qual o mecanismo efetor da imunidade humoral está presente no soro antitetânico? Tá? Letra A. Age Acho na que é a letra D. age na ativação da via clássica do complemento? É essa a alternativa correta? Não. Não, né? Nem citou o complemento, nada a ver aí. Tá? Letra B. Age na citotoxicidade celular dependente de anticorpo, levando à destruição da célula infectada pelo Clostridium tetani? Não. Nada a ver essa alternativa aí. Em algum momento ele falou de marcação de célula infectada pela bactéria? Nenhum momento, né? Nem ocorre essa infecção da célula por essa bactéria. Essa bactéria ela não vive dentro da célula. Tá? Letra C. Age estimulando a fagocitose por meio da opsonização do Clostridium tetani? Não. Também não, né? Ele não falou em nenhum momento aí que os anticorpos presentes no soro, eles vão se ligar à bactéria, tá? Letra D. Age neutralizando as toxinas produzidas pelo Clostridium tetani? Sim. Essa ou não? Sim. Eu acho que é. É essa, né? Exatamente. O que ele fala